36 anos tem o Miranda, Lian. E o São Paulo fez uma proposta junto com o Coritiba, o Atlético Mineiro, vários outros fizeram proposta para o Miranda. Como é que você vê esse eventual possível retorno do Miranda ao futebol brasileiro, ao São Paulo? E aí, Lian? O Miranda é um jogador que se cuida, né? Enfim, é um jogador que tem um potencial fantástico, sabe o posicionamento. Enfim, para um zagueiro isso daí é essencial. Precisa ver as condições que ele está, né? Porque o futebol chinês não tem a mesma vultuosidade como os campeonatos europeus, então é uma condição, claro, de um futebol um pouco mais fraco, enfim. Mas se ele estiver numa boa condição física, o Miranda é um cara que se cuida mesmo, eu acho que poderia ser uma boa contratação. Que não seja mais uma daquelas contratações de que você traz aquele cara de fora, joga o menino da base, vende para fazer caixa e depois traz um velhão ganhando dinheiro, muito dinheiro, estourando caixa do clube e não dando a mesma produtividade. Então eu acho que se ele estiver em boas condições, ele conhece o São Paulo, eu acho que valeria sim a pena. É claro que se tiver uma aposta na base mais barata, tudo bem, mas parece que vai ser um contrato meio de produtividade, então acho que valeria sim arriscar com o Miranda. E aí, Bruno? O Miranda está com 36, é um zagueiro de um nível técnico muito alto. Ele estava jogando na China, já não está mais na seleção brasileira, o que é natural, mas aqui acho que para o futebol brasileiro ele joga tranquilo, como sempre assim, é o preço, não adianta você trazer o Miranda com o preço de um jogador titular da seleção, de destaque na Europa, porque não é mais, é o Miranda em um final de carreira, né? Viria para o Brasil para jogar mais alguns anos e encerrar sua carreira, então a gente tem que sempre ter essa noção de realidade, né? Você traz o cara que tem uma bela carreira, mas traz pagando um preço como se o cara estivesse no auge, não está. Então a única questão é essa, né? De quanto o São Paulo pagaria para ele, mas se ele vier dentro de um orçamento que o São Paulo pode bancar, ele é um ótimo zagueiro e dá para jogar tranquilo por mais alguns anos aqui no futebol brasileiro. O Miranda, ele teve uma passagem excelente pelo São Paulo. Pela minha idade, eu acompanhei futebol dos anos 90 para cá. Para mim é o melhor zagueiro que eu vi jogar no São Paulo, o Miranda. Dos anos 90. Eu acho ele melhor que... tecnicamente, eu acho que o único que dá para brigar é o Valber, pela qualidade, mas o Miranda é muito mais regular. Antônio Carlos, mas eu acho o Miranda o melhor. Jogou 5 anos no São Paulo. Alguns vão falar do Lugano, não dá pra comparar. O Miranda é umas 10 vezes melhor que o Lugano. Se for da raça, tudo bem, mas a técnica, o torcedor pode ter... Uma heresia. Que aí a diferença do ídolo e do jogador. Vai te dar uma voadora se você falar isso mesmo. É do ídolo e do jogador. O torcedor pode ter o Lugano como um ídolo por outros motivos. Porque sem dúvida. É vencedor, porque o torcedor gosta dessa coisa do cara de raça, não sei o quê, enfim. Mas em termos de qualidade técnica é incomparável, né? O Miranda é 1000 vezes melhor que o Lugano. Então pra mim foi o melhor zagueiro que eu vi jogar no São Paulo, né? Como eu falei, eu vi mais perto dos anos 90 pra cá. Até o André Dias. Sim, que é muito eficiente. Sim, o André Dias. Tecnicamente melhor. O Alex Silva jogou bem no São Paulo, o Breno jogou bem, mas pra mim o Miranda é o melhor. E acho que dá pra jogar tranquilo aqui no Brasil, só não pode pagar o salário como se o cara estivesse no auge, prestes a disputar outra Copa do Mundo. Dele primeiro salário no São Paulo. Sim, uma coisa compatível com a realidade do clube e com a realidade dele no momento que tá no seu final de carreira. E aí, Mauro? Eu levaria o Miranda pra qualquer time. Aliás, queria no meu time também. E já o queria quando ele veio pro São Paulo. Eu lembro uma treta, entre tantas históricas que eu tive com o Roberto Abalão em outro centro de custo, quando eu falei que o São Paulo tinha se fechado com o Miranda, porque ele estava quase certo para ir pro Internacional, voltando do Sochô. Eu falei, o São Paulo tá fechando um negócio aqui que é muito legal com o Miranda. Eu falei, mas quem é Miranda? Eu falei, o Miranda, zagueiro do Curitiba, do Sochô, mas não vale o destaque. Eu até cobrava ele sempre. Você falava que não valia o destaque, Miranda. E aí ele falou, verdade, depois normalmente, vem lá no palestra. Pois é. Assim, zagueiraço, cara. Mas não tem o mesmo nível? Cara, mas pro nível dele, pela história maravilhosa que ele construiu no São Paulo, em toda a carreira, ele entra fácil. Você pode dizer que é prioridade a função dele? Dá pra até destacar ou debater, talvez não seja, mas eu acho que um exemplo como ele, de um cara vencedor, e é um momento como esse, como também o Daniel Alves, legal, mas é algo que o Bruno falou, e é para o São Paulo, é para o Miranda e para qualquer coisa na vida hoje. Quanto vai custar? Hoje, infelizmente, em todas as áreas, todos os campos, é assim, quanto custa?
Quanto custa? É por responsabilidade mesmo, gente. Tá difícil para todo mundo. Então, assim, quanto vai custar? E não é uma crítica ao Miranda. O Miranda merece tudo que conquistou na carreira, até inclusive pela pessoa que é, pela seriedade, pelo exemplo de pessoa e de profissional. Mas assim, velho, quanto custa? Se for muito caro e para outras necessidades que tem o São Paulo, você tem que pensar direitinho. Mas eu acho que essa pergunta, Mauro, ela é muito boa e também serve para o Miranda. Quanto vai custar a minha eventual ida ao São Paulo? Eu acho que ele tem uma carreira tão legal, tem uma história tão bacana no São Paulo, e até um exemplo que eu acho que é inspirador do Daniel Alves, fala, cara, se eu ainda quero jogar, pô, numa casa que eu já chego num... O Miranda, se como fosse ídolo pelo Corinthians, ele já chegaria no nível, pô, o cara é bom pra burro. E até pelo jeito low profile dele, não tem aquela animosidade, ele jogou num adversário. Não, é um cara que entra legal, né? Eu acho que o Miranda, e é outro mérito dele, mas evidentemente fica muito mais facilitado. Ele conhece o Morumbi, ele conhece o CCT, a torcida do São Paulo conhece, eu admiro e com razão e com muita emoção. Então acho que para tudo é mais fácil ele chegar no São Paulo. Aliás, eu tô admirado de como o Flamengo não entrou com força aí nessa porque disputa, dá pra dizer que é uma carência por aquilo que não rolou com o Gustavo Henrique. Exatamente, Pereira, porque a torcida não gosta do Gustavo Henrique. O Rogério Ceni sabe o zagueiro que é o Miranda, foi companheiro dele, inclusive o respeitava demais, então não sei como o Flamengo também não entrou nessa briga aí. Eu digo ali do quanto custa pra ele, nesse sentido assim de que o São Paulo é essa pressão danada que a gente conhece. O São Paulo é um time que quase tá arrancando a cabeça fora do Daniel Alves. Exato. Sim. Então assim, sabe, o Coritiba parece que tá numa briga boa também pelo Miranda, e o Miranda sinalizou, o Chacon disse agora há pouco no programa, que há uma chance grande porque o Coritiba apresentou um projeto diferente do São Paulo, que ofereceu um salário e tal. Mas aí é que tá, né? Imagina o Miranda olhando para essa situação atual do São Paulo, como é que fica a cabeça dele? Assim, o Miranda, ele deve saber que, assim, se ele voltar para o São Paulo hoje, é um São Paulo muito diferente do São Paulo que ele jogou quando ele chegou em 2006. Ele ficou 5 anos no São Paulo, né, de 2006 a 2011. Ele chegou no meio de 2006, no meio de um brasileiro que o São Paulo conquistou, e já com o time campeão da Libertadores em 2005 e campeão do Mundial de Clubes em 2005. Então era uma outra situação, um clube mais tranquilo para se trabalhar, mais organizado, com as finanças mais em dia. Era, com certeza, ele chegou numa situação lá atrás, em 2006, muito mais fácil do que ele chegaria hoje. Hoje é muito difícil jogar no São Paulo, para qualquer um, né? O Daniel Alves é um belo exemplo, né? Porque, e você vê que quando as coisas não estão boas, quando as coisas não andam, qualquer um vira vilão rapidamente, e as coisas, assim, elas ficam pro externo, totalmente fora da realidade do interno. O único problema que o Daniel tem realmente no São Paulo é o salário que ele ganha. E não é culpa dele, é culpa de quem aceitou pagar. Você pode pedir o que quiser. O Miranda tem uma proposta, ele pode pedir quanto ele quiser. Cabe ao clube dizer, não, isso aí eu não posso pagar. Ok, então você abre mão de alguma coisa, posso te pagar tanto. Não, isso eu não quero. Ok, então não tem negócio, é isso. Então a culpa de quanto ganha não é do jogador, é de quem paga. O cara pode pedir o que ele quiser, aí cabe ao clube dizer, não, isso eu não posso te pagar, infelizmente. Eu queria que você viesse pra cá, mas eu não posso te pagar isso aí. Então o único problema do Daniel é esse, não tem problema nenhum com os companheiros no dia a dia, é um baita num profissional. Ao contrário, né? Então, aí fica pro externo, parece que o cara é um vilão, mas muito longe disso. A única questão é financeira e por culpa de quem aceitou pagar o que não pode pagar, não por culpa dele. Então, hoje é um clube muito difícil de se jogar. Hoje você tem que pensar algumas vezes para aceitar um convite do São Paulo. E lá atrás, como aqui o Mauro estava lembrando, ele estava perto de ir pro Inter e aceitou vir pro São Paulo. Naquela época, os jogadores eles escolhiam jogar no São Paulo, às vezes até talvez ganhando um pouco menos do que outros clubes ofereceriam, porque o São Paulo dava a ele uma condição de trabalho boa, mais tranquila, condição de brigar por todos os títulos. Sim. Se você briga por título, você está mais valorizado, você pode conseguir uma transferência melhor para a Europa, você pode chegar na seleção brasileira com mais facilidade, mas hoje o São Paulo não oferece isso não. Hoje o jogador entra no sufoco no São Paulo. Hoje o cara recebe um convite do Flamengo, ele vai pro Flamengo. Você acha que tem uma diferença? O Coritiba, por exemplo? O Coritiba seria uma coisa mais afetiva dele, como né? o caso do Alex Cabeção, né? Sim. Ele começou lá, seria aquela coisa, eu quero encerrar onde eu comecei, né? O Coritiba caiu, né? Vai jogar a Série B do Brasileiro. Então, se ele escolheu o Coritiba, é uma questão assim mais afetiva, né? De querer encerrar no clube onde ele iniciou, né?